Existência de penhora sobre os direitos aquisitivos na matrícula do imóvel leiloado extrajudicialmente. Esse é o tema dessa aula. Então, nós temos verificado, e já podemos concluir a essa altura aqui do nosso curso, que a boa análise, a análise eficiente, ela faz toda a diferença no leilão judicial e extrajudicial de imóvel. Nesse módulo, nós estamos tratando dos leilões extrajudiciais, mas os princípios que se aplicam, e os cuidados são praticamente os mesmos, Você precisa fazer uma boa análise da matrícula, você precisa fazer aí uma boa análise do edital do leilão, você precisa se precaver de alguns, elementos de ordem jurídica que precisam constar do edital, tais como, um exemplo clássico que eu sempre uso, a proteção à evicção, que é algo de extrema importância, porque, relembrando aqui rapidamente, você comprar um imóvel num leilão e não tiver ali a proteção em relação à ocorrência da evicção, você poderá perder todo o seu dinheiro lá na frente, e isso nós não queremos, Então, você precisa se precaver com relação à evicção. Tem aula já aqui neste módulo, lá na área de membros, sobre esse aspecto da análise. Você precisa, na verdade, seguir um caminho, que ao mesmo tempo que parece ser muito complexo, na verdade, se você criar uma rotina das análises, você terá aí uma facilitação, digamos assim. Ele vai se tornando cada vez mais fácil esse caminho. Esse caminho vai se tornando menos complicado para que você compre os imóveis em leilão, tanto judicial quanto extrajudicial, sem que tenha aí, obviamente, os fatores principais de risco que existem nos leilões. Porque é um erro, um equívoco, dizer que o fato dos leilões de imóveis constituírem uma modalidade de investimento segura, que esse fato por si só permitiria concluir que não há risco nos leilões, porque, na verdade, há risco. Há risco nos leilões, só que a diferença do risco aqui, a diferença da questão da mitigação dos riscos aqui, nessa modalidade de investimento, que é o leilão de imóveis, e aí quando eu digo leilão de imóveis aqui, eu estou dizendo tanto judicial quanto extrajudicial, a diferença reside no fato de que a análise, a boa análise, a análise bem feita, ela tem o poder de afastar 100% do risco. 100% do risco. Então, essa é a finalidade desse curso. A finalidade é passar para vocês todos os elementos indispensáveis para a análise. Mas, ao mesmo tempo, há situações que parecem constituírem um risco, e muitas vezes a pessoa, por desinformação mesmo, ela pega ali uma matrícula de um imóvel, no leilão extrajudicial, que é o caso aqui do nosso módulo atual, e ela verifica que há uma penhora recaindo sobre os direitos aquisitivos daquele imóvel. E aí, simplesmente pelo fato de haver essa penhora recaindo sobre os direitos aquisitivos do imóvel ali, a pessoa simplesmente abdica dessa oportunidade, resolve não entrar por considerar que é um fator de risco. De antemão aqui eu já digo, penhora de direitos aquisitivos, no caso de leilão extrajudicial, ela não é impeditivo para a sua arrematação, e eu vou explicar por quê. O que ocorre? O imóvel, quando o imóvel é alienado fiduciariamente, quando a pessoa adquire o imóvel, faz um financiamento junto ao banco e constitui uma cláusula de alienação fiduciária, o que acontece juridicamente nessa hipótese? Ocorre
a aquisição do imóvel, primeiramente. A pessoa vai, escolhe o imóvel, não tem todo o dinheiro para pagar, dá lá um percentual de entrada, financia o restante, e quando ela vai no banco pegar o empréstimo, ali, o financiamento do bem, ela transfere a propriedade do imóvel para o banco. O imóvel, a garantia na alienação fiduciária, ela se dá com a transferência da propriedade do imóvel para o banco. E eu estou dizendo isso por quê? Porque se a propriedade pertence ao banco enquanto são pagas as parcelas, logo, por óbvio, não poderá haver uma penhora do imóvel alienado fiduciariamente, porque é por uma dívida do devedor fiduciário, certo? Então, quando vocês verificarem a existência de uma penhora ali naquela matrícula, por certo será uma penhora dos direitos aquisitivos, porque aí há que se diferenciar direitos aquisitivos da propriedade do imóvel propriamente dita, certo? O que são os direitos aquisitivos, assim, de uma forma simplificada? Os direitos aquisitivos é aquele saldo que a pessoa já pagou por aquele imóvel. Então, aqui nós estamos falando de leilão extrajudicial, mas vamos fazer um parênteses aqui para relembrar lá dos leilões judiciais de direitos aquisitivos. Quando você analisar um leilão judicial e verificar que ele é de direitos aquisitivos, o que está ali subliminar ali no edital? O que está implícito no edital? O que está implícito no edital é que você, ao arrematar aquele lote de leilão, você não está adquirindo a propriedade, você está adquirindo os direitos aquisitivos de uma pessoa que se tornou devedor em um processo judicial. Então, transportando aqui para o tema da nossa aula, o que acontece? Quando você vai comprar o imóvel, ou quando você for comprar um imóvel em leilão extrajudicial, e você verificar que há uma penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gravada na matrícula, essa penhora, por si só, ela não é impeditivo do leilão extrajudicial, porque, na verdade, o que se penhorou lá no processo judicial e que está na matrícula não foi um imóvel, mas sim os direitos aquisitivos daquele devedor, que aquele devedor tem sobre o imóvel. Então, primeira pergunta dessa aula: a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel impede um leilão extrajudicial? A resposta é simples, direta e taxativa. Não, a penhora dos direitos aquisitivos de um imóvel não impede o leilão extrajudicial do bem. Isso por quê? Porque, na verdade, os direitos aquisitivos não se referem à propriedade. Vou citar um exemplo aqui. Uma determinada pessoa vem a ficar inadimplente com a escola do filho, vamos colocar aqui. Está lá 2 anos sem pagar, está passando por uma dificuldade financeira muito grande, e a escola executa esse devedor. Entra com ação judicial, cobrando ali o que há de débito ali na escola. Pode ser qualquer tipo de débito, viu, gente? E aí, a escola, ela vai pedir, o credor, no processo judicial, vai pedir a penhora de bens. E aí, no caso hipotético aqui, o devedor não tem bens em seu nome. Ele tem apenas um apartamento que é alienado fiduciariamente e que ainda pertence ao banco, porque ele ainda não quitou o contrato. Então, o que ele tem, na verdade? Ele tem, que expressa valor econômico, ele tem os direitos aquisitivos sobre esse bem, porque ele pagou uma determinada quantidade de prestações, e essas prestações, elas têm uma mensuração de valor econômico para fins de direitos aquisitivos do imóvel, certo? São prestações que já, de certa forma amortizaram juros ou saldo devedor propriamente dito,
do imóvel e, portanto, é um direito que é passível de mensuração econômica. Então, vamos supor que a dívida da escola seja R$80 mil e que esse apartamento tenha um valor de 200 mil, o apartamento, mas que foi pago R$40 mil apenas de prestação, né? Então, os direitos adquiridos desse bem será no montante aí aproximado de R$40 mil, que é o valor ali que foi abatido já do saldo devedor. Falta 160 mil para quitar o apartamento, certo? E aí, o que ocorre? Esse mesmo devedor que teve os direitos adquiridos penhorados pela escola do filho, ele vem a também ficar atrasado com as prestações com o banco. E aí, o que o banco vai fazer de acordo com a Lei 9.514/97, que é o objeto do nosso estudo nesse módulo aqui do curso? O que o banco vai fazer? Ele vai levar esse bem à execução extrajudicial. Aí já não corre no judiciário. É uma execução que vai ocorrer no cartório. Então, vai haver aquela notificação que nós já estudamos aqui nesse módulo, tem aula lá na área de membros, vai fazer a notificação para pagamento em 15 dias. Caso ele não purgue a mora com o pagamento em 15 dias, esse bem vai a 2 leilões, primeiro e segundo leilão extrajudicial, certo? Se não tiver nenhum arrematante, considera-se quitada a dívida, e aí o banco, se não tiver nenhum arrematante nos 2 leilões, o banco quita a dívida e pode vender o imóvel do jeito que quiser. Mas o fato é que, estando também inadimplente com o banco pode desencadear o procedimento de execução extrajudicial, mesmo que tenha penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. E aí o banco pode levar a leilão esse imóvel, primeiro e segundo leilão, extrajudicial, sem a participação do juiz. E aí suponhamos que você esteja participando deste leilão. E aí você verificou que há na matrícula uma penhora dos direitos adquiridos solicitada pela escola tal, né, em uma ação de execução dos débitos contratuais ali, do devedor, que é também o devedor fiduciante. Você verificou lá na matrícula e falou, olha, tem uma penhora dos direitos. O desavisado, ele vai falar, não, pelo amor de Deus, aí eu estou participando de leilão extrajudicial, né, e tem uma penhora dos direitos aquisitivos, como que vai ficar? Eu prefiro deixar essa oportunidade de lado. E é aí que aqueles que têm conhecimento diminuem a concorrência, porque nesses casos ocorre que a pessoa que não sabe que essa penhora se esvaziará com a realização do leilão, ela tende a abandonar o leilão, a não entrar nesse leilão extrajudicial, porque ela acha ali, né, que a penhora ela se sobrepõe à execução extrajudicial, porque foi um juiz que determinou, né, e que, portanto, seria uma fria entrar nesse leilão. Só que aquele que tem o conhecimento necessário, ele leva uma vantagem aí muito grande, considerável, porque ele vai diminuir a concorrência. Ele sabe que essa penhora vai se esvaziar. E vai se esvaziar por quê? Porque o imóvel não estava penhorado. O que estava penhorado eram apenas os direitos aquisitivos, né, do devedor fiduciante, certo? E o credor fiduciário, ele tem lá, né, ele tem ainda a prerrogativa e o direito de levar esse imóvel a leilão extrajudicial. Então, voltando aqui na primeira pergunta, a penhora dos direitos aquisitivos impede o leilão extrajudicial? Você verificar que na matrícula tem uma penhora dos direitos aquisitivos ali, no leilão extrajudicial, ela é uma causa de impedimento desse leilão extrajudicial? Não! A penhora dos direitos aquisitivos de um imóvel não impede o leilão extrajudicial.
certo? Por que não? Porque a penhora, o que eu já disse para vocês, porque a penhora dos direitos aquisitivos, ela recai apenas sobre os direitos patrimoniais, mensuráveis economicamente, né, decorrentes ali do contrato. Ela não recai sobre a propriedade em si, certo? Os direitos aquisitivos, eles têm uma expressão, o quê? Econômica, que permite essa expropriação junto ali num leilão judicial, certo? Entretanto, essa penhora que visa a expropriação dos direitos aquisitivos do bem, ela não tem o condão e nem o poder de impedir que o banco leve o imóvel a leilão extrajudicial, o que faz com que a gente conclua, obviamente, que não é um problema para você, como arrematante, arrematar um imóvel que tenha penhora de direitos aquisitivos averbada na matrícula, porque, a bem da verdade, quando ocorrer o leilão extrajudicial, né, quando acontecer o leilão extrajudicial, esses direitos aquisitivos, eles não existirão mais. Por que não existirão mais? Porque, na verdade, eles se perderam. Aquele devedor, que é devedor tanto do banco, quanto devedor quanto devedor lá da escola, no exemplo aqui, aquele devedor, com o leilão extrajudicial, ele perdeu os direitos aquisitivos. Ele perdeu os direitos aquisitivos sobre o bem, o que faz com que essa penhora ela seja totalmente esvaziada. Então, como proceder, então, no caso de haver penhora dos direitos aquisitivos do imóvel? Como proceder no momento em que você estiver fazendo ali análise para aquisição do imóvel num leilão extrajudicial e você perceber que existe ali uma penhora sobre os direitos aquisitivos? Muito simples. Você vai se certificar apenas se na matrícula teve a constituição em mora do devedor na forma da Lei 9.514/97. Como que ocorre essa constituição em mora? Relembrando aqui. O devedor, ele financia o bem e se torna inadimplente. O banco, pela Lei 9.514/97, ele vai mandar uma notificação para pagamento em 15 dias. Se esse pagamento não ocorrer em 15 dias, vai haver uma verbação na matrícula dizendo que foi constituído em mora o devedor e consolidada a propriedade em nome do banco. Veja só, olha só aqui que interessante. A lei diz que não pago em 15 dias, será consolidada a propriedade em nome do banco. Ou seja, o direito aquisitivo perdeu-se mesmo, né? Acabou, não existe mais direito aquisitivo, porque houve a consolidação da propriedade em nome do banco. Então, aquela penhora que existia dos direitos aquisitivos, ela juridicamente, ela se esvaziou, ela não existe mais. Certo? Então, o que você vai verificar nesses casos? O que você vai verificar nesses casos é simplesmente se houve lá a verbação na matrícula da constituição em mora, certo? E aqui vale relembrar, né, para ficar didaticamente mais acertado aqui, né, nessa aula mais claro, vale relembrar aqui o procedimento dos leilões extrajudiciais. Né? Primeira coisa, leilão extrajudicial é diferente de leilão judicial. Por quê? Porque no leilão judicial há a participação de um juiz. Aqui não. O leilão extrajudicial é regido pela Lei 9.514/97 e é feito através de uma execução em cartório, uma execução extrajudicial sem a participação de um juiz. E ele começa com essa notificação para pagamento em 15 dias. Não sendo pago em 15 dias, o banco consolida a propriedade em seu nome. Mas, ao consolidar a propriedade em nome do banco, ele tem, obrigatoriamente, que levar o imóvel a 2 leilões. Primeiro e segundo leilão extrajudicial. Não havendo arrematantes no primeiro e segundo leilão extrajudicial, aí o banco passa a ter a livre disposição do bem. Ele pode vender por qualquer preço, pode doar, pode fazer permuta, fazer o que quiser com o bem imóvel e a dívida ali do
devedor fiduciário se extingue, certo? Esse é, resumidamente, o procedimento dos leilões extrajudiciais. Então, por isso que vocês têm que ter a clareza, né, de saber, né, que quando você pegar uma matrícula de um imóvel desses para analisar e verificar que há ali uma penhora dos direitos aquisitivos, você já tem que, de antemão, ter um gatilho aí que dispare e já te relembre a seguinte informação: penhora de direitos aquisitivos não é a penhora da propriedade. Porque a propriedade, quando ocorre um leilão extrajudicial, ela já está consolidada em nome do banco, certo? Por isso que você deve proceder para ter segurança nesse tipo de leilão, saber se houve a constituição em mora, ou seja, consequentemente, a consolidação da propriedade em nome do banco, correto? Então, primeiro gatilho que deve disparar. Essa penhora aqui não é do apartamento. Ela é uma penhora dos direitos aquisitivos desse apartamento. E os direitos aquisitivos pertenciam a quem? A um devedor fiduciário que estava pagando as prestações lá para o banco, mas que veio a ficar inadimplente. E aí, quando ele ficou inadimplente, o que aconteceu? O banco instaurou um procedimento de execução extrajudicial em cartório. E aí, o que aconteceu nesse procedimento? Ele foi notificado para pagar o débito no prazo legal. Ele não pagou. Qual é o próximo ato? A averbação na matrícula da consolidação da propriedade do imóvel em nome do banco. E depois, obviamente, o leilão em que você vai participar. Então, veja bem, infelizmente, é muito improvisador no mercado, né? Que muitas vezes ele entra num leilão com o mais absoluto risco, achando que está seguro, e, às vezes, deixa de participar de um leilão em que vai ter um lucro, às vezes, muito maior, né? Um lucro significativo, por supor que uma determinada constrição que há no bem seria aí um fator de risco, né? E um dos mais comuns nos leilões extrajudiciais é o caso aí dessa averbação de penhora de direitos aquisitivos, certo? Penhora de direitos aquisitivos, repito aqui, não é penhora do imóvel. Quer ver um outro exemplo muito comum de vocês, que vocês vão encontrar imóveis, assim, indo a leilão extrajudicial por atraso nas prestações, mas ao mesmo tempo vocês vão perceber que existe penhora dos direitos aquisitivos, no caso de débito de condomínio. Muitas vezes a pessoa se torna inadimplente tanto com o condomínio quanto com o financiamento do banco. E cada um desses débitos desencadeia uma execução diferente. A dívida de condomínio desencadeia uma discussão judicial. A dívida com o banco, decorrente de um contrato de financiamento com alienação fiduciária, desencadeia uma execução extrajudicial. Débito de condomínio, judicial. Débito relativo ao contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, execução extrajudicial. E aí, muitas vezes, né, o bem está lá, existe lá na matrícula do bem uma penhora dos direitos aquisitivos. E, ao mesmo tempo, esse bem está indo a leilão extrajudicial, certo? E, muitas vezes, você vai encontrar isso, e muitas vezes há aí pessoas que deixam de participar por esse simples fato, por essa constrição existente na matrícula, porque imaginam, né, que o juiz tem a preferência de levar o imóvel a leilão quando sequer o imóvel está leiloado. Prestem bem penhorado. Prestem bem atenção nisso. Penhora de direitos aquisitivos não é penhora da propriedade do imóvel. É apenas do direito que aquela pessoa tem, ali da expectativa, na verdade, de direito que a pessoa tem de, pagando a última prestação, adquirir a propriedade do bem imóvel. É bom que se diga, assim, que existe na jurisprudência do Tribunal de São Paulo um entendimento
que vem crescendo de que é possível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente para pagamento da dívida de condomínio, certo? E aí vai ser penhorado o próprio imóvel, independentemente dele estar financiado ou não, porque o tribunal, em alguns julgados, tem entendido, em alguns julgados, que a dívida do condomínio acompanha o imóvel, quer seja o banco proprietário, quer seja o devedor fiduciário, o fiduciante, o proprietário, certo? Seria uma obrigação próprio terreno, por isso não importa em nome de quem está a dívida, o que importa é que a dívida acompanhe o imóvel. Entretanto, a nossa aula aqui, eu quero que vocês foquem no que nós estamos falando aqui, né, para que não haja aí uma confusão quando vocês fizerem a análise. Nós estamos falando de penhora sobre direitos aquisitivos sobre o imóvel. Direitos aquisitivos sobre o imóvel. Se você encontrar um imóvel alienado fiduciariamente, em que tenha sido aplicado esse entendimento, e vai estar lá na matrícula, basta você ler. Lá vai estar dizendo se é a penhora do imóvel ou penhora apenas dos direitos aquisitivos, certo? Então, assim, lá na matrícula, se tiver dizendo que houve a determinação da penhora do bem, da penhora desse bem em um processo de condomínio, aí exige uma análise mais aprofundada, porque aí não são os direitos aquisitivos que estão penhorados, e sim o bem propriamente dito. Via de regra, eu não quero complicar muito, mas é importante dizer isso para vocês. Via de regra, não pode haver penhora do bem alienado fiduciariamente. Não pode. Por quê? Porque o bem alienado fiduciariamente ele tem uma propriedade resolúvel que somente vai se resolver, né, se consolidar após ou a inadimplência do devedor, que a propriedade vai se consolidar em nome do banco, ou o pagamento da última prestação, que a propriedade vai se consolidar em nome do comprador do imóvel que utilizou o financiamento imobiliário, certo? Então, via de regra, é empenhorar. Não pode penhorar o bem, apenas os direitos de aquisição. Só que vocês vão notar que há um entendimento ainda minoritário, mas que pode ser que cresça na jurisprudência dos tribunais, em que há determinação de penhora do imóvel para pagamento de débito condominial, mesmo que esse débito condominial não tenha sido contraído ali pelo banco, né? Porque esse entendimento diz que, por ser obrigação própria, terreno deve acompanhar a coisa. Nesse caso específico, se vocês verificarem na matrícula que há a penhora do imóvel, vocês estão lá participando de um leilão extrajudicial e verificou na matrícula que houve a penhora do imóvel em si, né, por conta desse entendimento, sem entrar no mérito de que ele é correto ou incorreto juridicamente, não participe do leilão, certo? Nesse caso, não participe, porque você vai ter que resolver lá a execução também do débito condominial, além do valor do lance aqui que você está dando, né? Então, são duas situações diferentes. Uma, a penhora dos direitos aquisitivos. Essa não tem problema algum, né? Você constatar ela na matrícula num leilão extrajudicial. E vai estar escrito na matrícula isso, certo? Agora, se você verificar que na matrícula está dizendo que o imóvel, mesmo alienado fiduciariamente, que seria, a meu ver, juridicamente impossível, mas tem acontecido, infelizmente, que o imóvel, mesmo alienado fiduciariamente, está penhorado por uma dívida condominial, a melhor saída é você sair dessa oportunidade, porque vai ter um complicador a mais, né? Vai ter um complicador a mais, mesmo que você se disponha a pagar o condomínio lá no processo, você vai ficar sujeito a pagar um honorário de sucumbência, você vai arrumar um problema para você resolver, né? Então, aprenda a diferenciar duas situações: penhora de direitos aquisitivos e penhora do próprio imóvel. Repetindo aqui que
via de regra, a penhora de imóvel alienado fiduciariamente é impossível. Só que nós temos que nos manter sempre atualizados do entendimento dos tribunais. E há aí, dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, essa evolução jurisprudencial. E no sentido de admitir a penhora de bem alienado fiduciariamente, quando houver dívida próprio terreno de condomínio, certo? De obrigação próprio terreno relativa a condomínio. Nesse caso aí, a melhor hipótese é realmente não participar, porque você vai, né, ter um dificultador a mais para desembaraçar o imóvel e fazer o seu giro no investimento aí. E nós sabemos que quanto mais rápido a gente consegue fechar o ciclo de compra e venda, mais rápido a gente lucra, o lucro é mais eficiente, a operação tem um ROI maior, certo? Então, a aula que eu preparei para vocês era sobre esse tema e da penhora dos direitos aquisitivos, se ela influencia ou não influencia nos leilões extrajudiciais. O resumo da aula, ele pode ser sintetizado na seguinte frase: a existência de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel, na matrícula do imóvel, né, a existência de penhora, reconstruindo a frase, a existência de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel não impede a execução extrajudicial e, portanto, não impede o leilão extrajudicial. Ou seja, não é um óbice para a sua arrematação. Agora, a penhora do imóvel, propriamente dito, essa sim, eu não aconselho que você entre para arrematar no leilão extrajudicial. Era isso aí que eu tinha para essa aula. Perguntas? Sem perguntas? Certo. Nós encerramos o módulo de leilão extrajudicial, viu? A partir da aula que vem, nós vamos fazer uma recapitulação dos leilões judiciais, para depois fazer uma recapitulação também dos leilões extrajudiciais, tá certo? Aí, na quinta-feira, nós temos aula novamente, porque essa aula aqui é relativa à quinta da semana passada. Certo? Hein, Clédio, você tinha saído, tem alguma pergunta? Professor, não tenho, não. Eu perdi a conexão e eu perdi as últimas eu imaginei, mas vai estar lá gravado. Eu estava avisando que essa semana nós temos outra aula, porque essa aqui é relativa à semana passada, tá? Ok. Na quinta-feira, tá bom? Tá bom. Beleza. Beleza, gente. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Senão fica depois com uma crosta.